Olá, eu sou Ivan Soida, do CPV, e eu vou comentar as questões de matemática para administração, primeira fase, nas questões finais de 9 até 15. Vamos lá. Bom, a questão número 9 basicamente tratava de uma urna em que a gente tinha aqui bolas, né, numeradas com a especificação de 2, 4, 6 e 8, e basicamente o que ele queria era sortear uma bola desse conteúdo aqui, né? A condição que ele pede na questão de probabilidade é que a gente encontre um valor com média pré-definida. Vamos para a continha. Olha aí, ó. A gente começa construindo espaço amostral e a gente vai listar aqui as possibilidades num dado e as possibilidades no segundo dado. A gente percebe que isso aqui é uma descrição clara do total de eventos que o espaço amostral está prevendo para a gente, que são 16. Dessas 16 situações possíveis, a gente percebe que temos exatamente 6, que a gente botou em destaque nessa região interna aqui, que atendem ao que ele pede na questão, né? Então, uma continha aqui é de interpretação simples, o total de eventos favoráveis é 6 no espaço de 16, de modo que a probabilidade no final vai cair para 0,375. É uma questão mais de modelagem do que propriamente de conta, né? Bom, a gente, na sequência, vai trabalhar com uma questãozinha que mexe com alguns princípios de análise de custo, análise de tributação, análise de lucro e venda, tá? Na venda de um produto, um comerciante colocou uma margem de lucro aí e, além dos dados que ele passa sobre o preço final de venda, né, o preço de custo e a margem de lucro, a gente consegue trabalhar com os dados que ele registrou para a gente. O preço era R$40, a margem de lucro é 60% desse preço de custo, e o imposto é 20% cuidado do preço de venda. Ou seja, o que ele pede é o imposto, né? Na continha, a gente consegue perceber de modo mais ou menos simples, né, que a gente complementou a informação clássica, né? A informação clássica sobre venda é igual a lucro mais custo, com um valor final que corresponde à tributação. É esse izinho que aparece na conta aqui, né? Com os dados que ele forneceu, o custo que vale 40%, a margem de lucro, que é igual a 60% desse preço de custo, né, que a gente equaciona aqui na sequência, e o dado final de que a tributação, o imposto, é de 20% cuidado do preço de venda, a gente cai numa equaçãozinha relativamente simples, que é essa equaçãozinha aqui, né, venda, como sendo uma função da própria venda, e consegue isolar o valor numa equação. O valor da venda é 80, de modo que a tributação, que era 20% disso, vai cair para somente R$16, perfeito. Uma questão basicamente de interpretação e de equacionamento simples. Muito bem, prosseguindo na discussão, vamos para a questão número 11 agora, olha aí. A questão 11 basicamente dá uma expressão que à primeira vista é desagradável, porque mexe com o somatório, e é uma soma que é uma série infinita, né? Mas se você avaliar com calma a situação, a gente percebe que cai num velho conhecido nosso. A gente basicamente tomou cuidado de transcrever os primeiros elementos da série para que você pudesse perceber que se tratava de fato de uma PG convergente, tá bom? A continha dela é mais ou menos simples, vamos para a álgebra. Ó, note aqui na questão para gente que essa expressão é dada como referência, né? Isso o enunciado trouxe para a gente, e a gente basicamente teve só dois trabalhos. Um foi de trocar esse valor por alguns valores de referência, como K igual a 1, K igual a 2, K igual a... e assim por diante, de modo a gente conseguir produzir a série, né? Na primeira condição, onde o K vale 0, trocando o 0 na expressão do enunciado, a gente rapidamente notava que o valor dava 1, né? Trocando a expressãozinha pelo K igual a 0. E nos próximos valores, K igual a 1, K igual a 2, a gente percebe aí que no final, a gente cai realmente numa série convergente infinita. A gente tomou cuidado de isolar o D no começo, e aí na sequência que aparece é uma soma de uma série infinita, né? Esse é um limite de soma, a gente conhece a expressãozinha para isso que é 1 sobre 1 menos Q, e basicamente o que vem na sequência são continhas com frações, tá? Trocamos aqui o primeiro termo sobre 1 menos a razão embaixo, e essa continha, essa algebrada pra gente, no final, vai dar pra gente a opção, trocando na expressão do começo, colocando o D que estava lá em evidência, a gente chega a esse valor final, alternativa, portanto, B. Uma questão basicamente de aplicação de conta, né? Talvez o grande complicador na questão fosse esse valorzinho que é o somatório, que é um operador matemático, né? Mas para quem estava habituado é uma questão que não foge do nosso curso, da nossa revisão, tá bem?
Na sequência, na questão 12, vocês vão notar que é uma questão de um assunto bastante manjado, bastante esperado na prova, que é a geometria analítica, né? Basicamente, é uma questão de um assunto que a gente trabalhou bastante nas últimas semanas, que era tangência entre reta e circunferência. Note que nesse caso em particular, a gente tinha uma situação que ajudava a gente, que era o fato do ponto ser mencionado como pertencente à circunferência. Isso permitia que a gente evitasse aquela continha clássica da distância de ponto à reta e conseguisse fazer por uma condição de perpendicularidade, tá bom? Acho que se você me acompanhar no telão, a gente consegue fazer a continha de modo mais claro. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Essa equação que ele forneceu no enunciado, ela permitia definir pra gente o valor do ponto que é o centro, né? Que no nosso caso era o único dado realmente que era pertinente para a questão, né? Perdão, do ponto que é o centro. Isso aqui fornecia para a gente esse valor que é o centro, né? E esse ponto que está aqui em cima, ó, esse ponto era um ponto da circunferência dado para que a gente pudesse estabelecer a continha a partir dele, tá? Percebam que a gente, com cálculo simples de ΔY sobre ΔX, a gente conseguiu isolar o valor do coeficiente angular dessa reta, que é um dos possíveis raios da circunferência. No caso, é o raio que passa pelo ponto dado, tá? Por uma condição simples de perpendicularidade, a gente conseguia definir aqui o valor do angular da reta e a gente jogava na equação fundamental da reta logo na linha de baixo, tá? Como a questão pedia a condição em que o y dava zero, era a intersecção dessa reta com o eixo x, a gente troca lá o y por zero e gera uma continha bastante simples, bastante tranquila, que dava pra gente o 25/4, que era justamente o valor que ele pedia pra gente, né? Que era a intersecção entre essa reta e o eixo das abscissas. Uma questão bastante manjada, bastante trabalhada ao longo das nossas semanas finais do curso principalmente, e certamente vocês conseguiram reconhecer o modelo aí, tá bem? Gente, na próxima questão, na questão 13, isso é uma questão daquelas que trabalham com assuntos que raramente caem diretamente, né? Esse assunto, expressão algébrica, a gente trabalhou bastante como uma questão de preparação do curso no caderno 1, mas essencialmente é uma questão que trabalha com uma fatoraçãozinha simples, né? Você certamente reconheceu aí uma diferença de quadrados, é uma subtração do tipo x2 menos y2. Basicamente a ideia era fatorar como sendo um produto da soma pela diferença dos termos que eram dados, tá? Bom, vocês vão notar que a gente basicamente pegou a expressão que ele forneceu e decompôs, né, como sendo uma soma dos dois caras da expressão original por uma subtração multiplicada dos valores da expressão original, tá? Certamente você não teve a ousadia, né, e nem o trabalho braçal de fazer a continha no braço, porque não era exigido isso. O que a gente fazia? Era só a gente fazer essa fatoraçãozinha esperta, calcular uma soma, calcular uma subtração. Perceba que os termos têm a mesma ordem de tamanho, de grandeza, para facilitar justamente nesse elemento aqui, ó, que fornecia para a gente o valor 5. Essa continha gerava o resultado que está aqui, 57.425, e o que ele pedia era só a soma desses algarismos, né? Uma questão, perceba, que quando cai fatoração, quer dizer, bastante recorrente, porque quando cai fatoração, só o que se espera é uma questão que opera em nível de conta simples, tá bem? Bom, prosseguindo na discussão, a gente chegou à questão 14, que é uma questão também que a gente trabalhou com bastante recorrência ao longo do curso de trigo e ao longo da revisão, né? Olha aí, o que ele quer é que a gente estabeleça o conjunto imagem e o valor do período de uma função que multiplica seno por cosseno. Qual que era o erro comum que a gente tomou cuidado de discutir, de apontar, né, e de alertar durante o curso regular? A gente tem uma tendência leiga, às vezes, de imaginar que o máximo da função produto, por exemplo, ele ocorre quando o seno vale 1 e o cosseno vale 1. Agora, cuidado. Lembra que quando o seno vale 1, o cosseno era obrigado a valer 0. Então, isso não é uma condição de maximização. Qual que é o truque que a gente utiliza em situações como essa? Me acompanha no quadro. Ó, quando a gente trabalha com uma situação que envolve multiplicação de seno por cosseno, é complicado para a gente, sem as ferramentas que a gente conhece lá da matemática superior, né, do cálculo e tal, é complicado a gente conseguir logo de cara maximizar isso. Então, o que a gente faz é usar um truquezinho que vai converter essa expressão, que é uma expressão que envolve a multiplicação de duas funções trigo, numa funçãozinha só. Qual que é o truque? Fazer aquele 2 aparecer em cima. Naturalmente, para você manter o equilíbrio na fração, a gente multiplica por 2 em cima e também multiplica embaixo. Isso vai ter dois efeitos.
não muda o valor da fração, o que vem muito a calhar, e, em segundo lugar, ele vai permitir que essa expressão que está no numerador seja uma expressão facilmente reconhecida como sendo uma das fórmulas de arco duplo, sim ou não? Esse cara aí, seno vezes cosseno com 2 na frente, esse cara é o seno de 2x. Então, no final, a gente junta os caras, converte para seno de 2x e aquele 2zinho, que era o denominador que apareceu em cima, acaba sobrando na conta, né? Perceba, esse é um cara facilmente maximizável. Por quê? Porque eu tenho só um seno na expressão. E com só um seno, a gente percebe que o máximo dele ocorre no mais 1, o mínimo dele ocorre no menos 1, e a gente consegue fazer o cálculo da imagem de modo relativamente simples, né? Olha a imagem aqui, ó. Ela vai de menos 1 sobre 2 até mais 1 sobre 2. Então, esse cara me define o range, esse cara me define a amplitude da função no eixo vertical. Em relação ao período, perceba, essa é uma função de seno convencional, com o fato de que existe um 2 multiplicando o x dentro da função. Esse 2 vai ter o efeito de acelerar o x, reduzindo o tamanho do período. Então a função, no lugar de oscilar com o período usual de 2π, ela vai passar a oscilar, lembra da chicotada, né? Ela vai fazer a chicotada com um período mais curto, ela vai cair para o período igual a π, vai reduzir pela metade, tá bom? Então, a gente consegue localizar a imagem da função e consegue localizar o período da função de modo relativamente simples, tá bom? Então, uma situação bastante trabalhada pela gente, né, nas últimas semanas aí, eu tenho certeza que você reconheceu tanto a conversão para a função do arco duplo, quanto a localização do domínio do período e da imagem da função, tá bem? Bom, na questão 15, a gente cai numa situação aí de geometria espacial, né? Tudo nasce numa geometria plana, onde ele basicamente descrevia a base como sendo um hexágono. O hexágono, ele tinha como descrição, como referência, o apótema da base dele, e o valor, que era um valor conhecido, o valor era igual a 2, tá? Fazendo o desenho, a secção da nossa base em triângulos equiláteros, a gente tinha basicamente o valor da altura, que era 10. Com esse cara, você joga o valor da base, calcula o valor do lado do triângulo equilátero e a gente conseguia fazer o cálculo dele da área da base, que era o dado que me era pertinente, tá? Só um pouquinho de continha aqui, me acompanhe pela última vez, a gente percebe aqui, ó, que cada secção da minha base é um triângulo equilátero, né? E a gente percebia que nesse caso não era fornecido o lado, era fornecido o apótema, certo? O apótema, e ele descrevia que era o apótema, caso você esquecesse, o apótema valia 2. Trocando esse apótema por 2 na expressão conhecida da altura do triângulo equilátero, a gente conseguia fazer uma conversão rápida para achar o valor do L. E aí você encontrou o L, não tem erro, né? Com L, você encontra a área, você encontra o valor da altura. Nesse nosso caso, como a altura já era conhecida, nosso único trabalho foi calcular a expressão da área, o valor da área, né? Como sendo lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já que eram 6, ó, a gente aproveitou para achar a área da base total, tá? Com a altura conhecida, a altura 10, a gente teve só o trabalho agora de, a partir do conhecimento de que essa figura era uma figura prismática, é uma figura prismática com base hexagonal, não é? Então, valor do volume, a área da base vezes a altura, a expressãozinha clássica para achar volume de figuras em geometria espacial, e a gente aplicou o valor da área conhecida, da altura conhecida, e no final chegou ao valor 80 raiz de 3, tá? Então acho que é uma questãozinha bastante direta em relação a de onde a gente parte e aonde a gente quer chegar, tá bem? Bom, essa minha exposição curtinha complementa então a exposição do professor Pedro, que deu conta das primeiras questões da prova, tá bom? Espero que vocês tenham feito um excelente semestre, uma excelente prova, tá? E sucesso para vocês. Até logo!